Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Cinema, meu amigo. Estamos de volta a todo vapor, mano. Vai ter podcast, vai ter episódio à vontade aqui pra vocês por esses dias. Eu fiquei um tempo um pouco fora aqui do canal, não deu pra produzir muita coisa, muita correria, mas agora, mano, eu aproveitei esse final de semana pra produzir bastante coisa, tanto aqui pro YouTube, gravei 2 vídeos pro canal, tenho outros também na gaveta, mas ó, criei conteúdo lá pras redes sociais, então siga a gente também lá no TikTok, siga a gente também no Instagram, porque vira e mexe tem conteúdo que não vai aqui pro shorts do YouTube, mano, fica exclusivo pra lá. Então, mano, Falando Cinema em tudo que é lugar, beleza? No episódio de hoje a gente vai comentar sobre as principais notícias da cultura pop aí lançadas recentemente e também, mas antes da gente começar aqui a nossa linha editorial, eu quero lembrar a todos vocês que o podcast Falando Cinema é publicado no YouTube na versão em vídeo. Então, se você quer ver essa carinha bonita aqui, tá disponível no canal Falando Cinema no YouTube, mas também ele é publicado lá no YouTube Music, no formato de áudio, também no Apple Podcasts, Amazon Music e lá no Spotify. Então, para você que está ouvindo a gente em qualquer dessas plataformas, um beijo para você, mas também aproveita que eu te dei esse beijinho, dá uma avaliação positiva aí para a gente, porque isso ajuda, esse engajamento faz com que a plataforma perceba que está tendo essa participação de vocês e vai indicar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas, assim como aqui no YouTube, galera, deixa um like nesse vídeo e aquele comentáriozinho para dar aquele engajamento, beleza, pessoal? Então, vamos começar com a nossa primeira notícia de hoje, que é a seguinte: foi confirmado que nós vamos ter, de fato, uma sequência para Uncharted. A adaptação cinematográfica, né, com o Tom Holland e o Mark Wahlberg, que aconteceu alguns anos atrás, muito se ventilou sobre uma sequência e tal, mas o filme deu um dinheirinho, certo? Ele deu mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias, mas eu acho que não era esse o resultado que a Sony esperava, dada o tamanho da franquia, os nomes envolvidos, né? Quando saiu o Tom Holland era um nome super em alta, cara. Tava fazendo um filme pra tudo quanto é lado, não só de Marvel, mas Netflix, fazendo um filme de terror, né? Ele tava em todas, cara. Era um negócio impressionante. E potencial não dá pra falar que não tem, né, mano? Uncharted tem um potencial gigantesco pra fazer vários filmes aí de aventura, um Indiana Jones aí moderno, enfim. Mas, cara, eu achei, assim, na minha opinião, pelo menos, um filme muito xoxo, né? Não é um filme horroroso nem nada, mas, assim, bem fraquinho, cara. Bem qualquer coisa, né? Não dá pra falar que, tipo assim, eu fiz Sessão da Tarde, porque eu acho que tem muito filme da Sessão da Tarde que dá de 10-0 nesse filme da Uncharted. Mas enfim, galera, era questão de tempo e uma confirmação de uma sequência oficial. Chefe da Sony, num evento lá na Europa, confirmou que nós vamos ter um segundo filme e com o Tom Holland de volta ao papel aí de Nathan Drake? Acho que é Nathan Drake, né? Isso mesmo, né? Bom, eu entendo do potencial, mas como eu não gostei muito do primeiro filme, eu não boto muita fé nessa sequência, não. Mas vai que eles aprenderam com os erros, vão fazer um negócio mais bem trabalhado, melhor, talvez um pouco mais fiel aos jogos, talvez seja esse o problema. Eu não sei. Mas para você que é fã dos jogos de Uncharted e gostou do filme, deixa aqui nos comentários. Você bota fé nessa sequência do filme ou você acha que não vai dar certo? Deixa tudo aqui embaixo. Ainda falando em sequência, remakes, reboots, galera, o podcast às vezes é só isso, né? Porque é isso que os estúdios estão fazendo. Foi anunciado aí absolutamente do nada. Essa é uma sequência que veio do nada. Por essa ninguém esperava. Foi anunciado aí que nós vamos ter uma sequência em animação da clássica série Todo Mundo Odeia o Chris, galera. Essa série, ela é um fenômeno aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos ela fez um certo sucesso, porque durou várias temporadas. Muita gente tem esse mito de que a série só fez sucesso aqui no Brasil, galera. Pelo amor de Deus, claro que não. A série teve não sei quantas temporadas lá fora, então era sucesso lá fora também. Só que, claro, como quase toda a série, a tendência é sempre tipo assim, a primeira temporada ir bem, depois ir caindo, até o ponto que talvez o canal pode cancelar, ou então finalizar a série. No caso do Todo Mundo Odeia o Chris, a série foi cancelada mesmo. Tanto que o final lá, quem assistiu o último episódio, spoiler aqui, o final não é final, né? Não tem explicação sobre o que acontece, né? Acaba com um gancho e a série nunca mais voltou. Mas no Brasil é um sucesso inegável, não tem como falar, é um clássico, né? Dá pra falar que é um clássico aqui no Brasil. E foi anunciada aí essa sequência e que não só a sequência em si, mas o retorno do Terry Crews, Julius, a Tina Arnold, que é a nossa querida Rochelle,
e do Chris Rock, né, galera? Se você não tá ligado, né, a série Todo Mundo Odeia o Chris é sobre a infância do Chris Rock. Sim, aquele cara que tomou um tapa do Will Smith no Oscar é o tal do Chris que todo mundo odeia. Inclusive o próprio Will Smith parece que odiava também. Vamos lá, vamos esperar para ver um trailer, novas informações sobre data de estreia. Vamos esperar mais coisa, que aí a gente consegue julgar de forma mais fundamentada sobre o que vai ser essa animação de Todo Mundo Odeia o Chris. Mas vamos lá, né? Pela nostalgia e pelo clássico que é, vamos botar fé? Vamos dar o voto de confiança? Ainda falando em sequência, outra notícia que veio do absoluto nada foi o anúncio da sequência de Spaceballs, né? Que aqui no Brasil é chamado de SOS, Tem um Louco no Espaço. Olha, esse título mais anos 80 que esse título não tem, né, mano? Cara, o Spaceballs ele veio com uma baita de uma zoação a Star Wars, a Alien, a várias ficções científicas, né, com o nosso querido Rick Moranis, né, cara? Inclusive o Rick Moranis é um caso muito curioso de Hollywood, né? Porque ele era um excelente ator, um cara excelente comediante, um cara muito bom, e que no final dos anos 90, se não me engano, ele acabou perdendo a esposa, né, que deixou 2 filhos aí pra ele. E ele, a princípio, ele tirou uma pausa, né? Porque, poxa, estava viúvo, né? Teve que cuidar dos filhos sozinho, né? E tal. E só que ele falou, tem entrevista dele falando, tipo assim, a princípio era uma pausa, que era só para cuidar dos filhos, né? Porque não tinha como conciliar negócio de cuidar dos filhos com essas viagens de fazer filme, ir para não sei aonde, ficar não sei quantos meses, né? E tal. Só que ele falou que a pausa foi ficando mais longa, mais longa, mais longa, até o momento em que ele estava afastado já há tanto tempo, ele falou, mano, eu não sentia nenhuma saudade de voltar para Hollywood. E, cara, ele nunca mais apareceu, né? Ele nunca mais é força de expressão, tá, gente? Ele, tipo assim, ele fez algumas dublagens, alguma apariçãozinha aqui, outra e tal, mas, cara, filme mesmo, ele nunca mais estrelou, ele desapareceu mesmo, entrou no ostracismo, tipo assim, por iniciativa dele mesmo, né? O que é realmente muito curioso, né? Enquanto muita gente, às vezes, é tão desesperada para ter aqueles 15 minutos de fama, né? Ter uma carreira em Hollywood, cinematográfica e tal, em qualquer lugar, né? E tal, ele escolheu rachar fora desse meio aí e ficar tranquilo cuidando da família, né? Então você vê que o cara é um cara realmente diferenciado, né? Bom, mas falando aqui da sequência, foi confirmado que o Josh Gad, né, que é um comediante bastante prolífico na parte de dublagem, vai protagonizar essa sequência aí de Spaceballs, que vai contar com o retorno do Mel Brooks, que é o diretor do filme original, como produtor executivo. Vai ser produzido pela Amazon MGM Studios. Cara, não faço ideia do que esperar, porque o filme ele é muito datado justamente por causa dessas zoeiras com Star Wars, com Alien, com ficção, com 2001, com ficções científicas e tal. E aí, vai ter uma sequência e vai zoar o que necessariamente, sabe? Eu não sei, cara. Eu particularmente não boto muita fé nessa sequência, não. Mas vamos lá, né? Vai que pode ser interessante, surpreendente. Sei lá. Falando agora de anúncio, vamos repercutir aqui essa notícia que foi divulgada de que a Amazon Prime Video vai fazer uma série nacional True Crime sobre a penitenciária de Tremembé, né? Esse presídio que já contou com várias figuras criminosas aí bastante notáveis. O Prime Video vai fazer aí uma série que vai se basear em 2 livros, né? Um sobre a Suzanne von Richthofen e outro sobre a Elise Matsunaga, né? Então, pegando essa base, ela vai fazer um documentário sobre essas 2 figuras aí. Cara, assim, eu entendo que existe toda uma tendência de true crime e tal, tanto em questão de produção de série, documentário, filmes também, até no podcast tem muita essa tendência de true crime, de originais assim sobre isso, até dramatizações sobre isso também e tal. Só que assim, eu particularmente não sou um grande fã desse tipo de coisa. Eu gosto mais de true crime no sentido de documentário. Eu gosto mais de documentário true crime, né, do que essas dramatizações, tanto em filmes quanto em séries. Porque sei lá, mano, eles floreiam demais um assassino, um criminoso, glorificam demais a figura. Eles falam que não, né? Mas quase sempre tem uma fetichização, se é que existe essa palavra, uma glorificação da pessoa. Enfim, quando a pessoa, na verdade, deveria ser absolutamente reprovada, né? Tida como um monstro, né? Um maluco, né? Um criminoso, de fato, né? Enfim, vamos ver, né? É um negócio nacional, então, cara, é bacana ver a nossa indústria cinematográfica expandindo, porque, cara, histórico criminal aqui no Brasil tem roteiro para série o resto da existência da humanidade, né?
Vamos ver se eles vão fazer um negócio bacana. Tomara que seja legal. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver mais informações sobre isso daí. Ainda falando sobre anúncios de filmes, tivemos aí a confirmação de que vamos ter um quinto filme de Shrek e também de um derivado focado no burro, cara. Isso é uma baita de uma notícia, mano. Cara, Shrek é uma franquia, né, uma sequência de animações, cara, são maravilhosos. Esses filmes são maravilhosos, cara. Eu sei que se perdeu um pouquinho ali no terceiro, no quarto também e tal, mas, cara, mesmo assim, mano, mesmo os mais fraquinhos são engraçados, têm os seus momentos, e aí foi anunciado esse quinto filme, né, que na verdade eu acho que não foi intencional, né, cara, o Ed Murphy eu acho que deu mole, né, porque, assim, o quinto filme de Shrek já tem um tempo que ele tá sendo noticiado, algumas informações e rumores já saem já tem um tempo, mas o filme do burro, né, foi o Ed Murphy que acabou soltando essa, cara, salvo me engano, numa premiere do Um Tiro na Pesada, que teve agora no lançamento da Netflix, ele soltou, vamos fazer um filme do burro e depois fazer um filme do Shrek do burro. Ai, cara. Mano, eu não sei o que esperar, mas sim, cara, notícia... Aliás, eu sei o que esperar. Vai ser um filme maravilhoso. Se fizerem um filme do burro e esse próximo filme do Shrek com a mesma qualidade, o esmero, não somente na parte técnica, trazer um negócio diferente, talvez pode ser interessante, mas também na parte de história, de conteúdo, como era nos primeiros filmes do Shrek, e considerando que o burro é um personagem maravilhoso, um dos melhores já criados aí nos últimos anos nas animações, cara, mano, tem tudo para serem dois filmes maravilhosos. Então, cara, a expectativa tá aqui no alto. Vamos esperar mais informações, esperar trailer, história e tal, mas ó, boto fé, eu acho que vai ser muito bacana. Mas você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Já que a gente está falando de True Crime, vamos repercutir também essa notícia que é bem interessante assim, em termos de mercado, do que pode ser talvez uma tendência daqui para frente, que é o diretor John Watts, né, bastante conhecido aí por ter dirigido a trilogia do Homem-Aranha no MCU, ele vai dirigir um filme baseado em um podcast de True Crime que é o Murder 101, certo? Esse podcast de True Crime, ele é uma dramatização de uma história de True Crime no formato de podcast. E, cara, que loucura! Os caras conseguiram o direito de adaptação de um filme baseado em um podcast. Você tem noção do tamanho disso, cara? É impressionante. Tipo assim, um podcast que a pessoa, ela simplesmente tem uma história, ela tem algo a dizer, tem algo para contar. O podcast é uma ferramenta para isso, é um meio para isso. É um negócio que custa mais barato de produzir do que um filme, né? Não tem nem comparação. Até mesmo um vídeo de YouTube, né? É mais barato, porque você precisa ter um microfone, um espaço acusticamente bem tratado, conseguir tratar bem o seu áudio, tá tudo certo. Você tem uma história para contar, irmão. Vai na fé, cara. Então, isso daqui prova o quanto Hollywood tá de olho. Tá, claro que tem a parte da franquia, tem a parte também, né? Dos grandes filmes de verão e tal, mas olha só que interessante, cara. Um podcast que fez uma dramatização de True Crime vai ganhar um filme, mano. Já pensou se isso vira tendência, mano? Olha aí o Nerdcast de RPG aí fazendo dramatização. Olha aí o Nerdcast fazendo um Francis Labirinto, sabe qual é? Coisa aqui no Brasil. E tô citando o Nerdcast, mas tem vários outros exemplos de podcasts aqui na gringa que fazem isso, mano. Olha que bacana. Esses caras podem se dar muito bem por conta disso daí. É uma notícia bem interessante em termos de mercado, viu? Agora vamos falar de uma notícia um tanto quanto esquisita, né? Esquisita no sentido de, poxa, é meio triste, né? Perceber o quanto os tempos mudaram, que é a Sony vai encerrar gradualmente a fabricação dos discos Blu-ray, certo? Esse anúncio, na verdade, foi feito quando a Sony anunciou uma série de cortes de gastos, de despesas e tal, que afetaria principalmente uma fábrica no Japão. Teve a demissão, cara, de mais de 200 funcionários, né? E uma das paradas que vai cortar de fato é essa fabricação de discos Blu-ray. Vai ser uma diminuição gradual até o ponto em que de fato vai encerrar 100%, né? Vale lembrar que a Sony não é a única fabricante de Blu-ray que existe no mundo, né? Outras empresas também fazem, mas, cara, a justificativa é plausível, né? Porque com a parada do streaming e as próprias mídias sociais também contribuíram para que a gente não comprasse mais mídia física, né, mano? Primeiro que era assim, era até um pouco caro, né? Eu lembro que quando nem se pensava nesse tamanho de popularidade dos streamings, a mídia física, né? Comprar um Blu-ray era um pouco caro, né? Era um pouco caro. Claro que não era um negócio absurdo, mas era um precinho bacana, assim, um preço bem complicado. Mas, cara, tipo assim, você vê a mudança de mercado, né? A mudança de tempos, né? É claro que ainda existe a galera que compra a mídia física, que prefere a mídia física, que, tipo assim,
É porque, como disse o Christopher Nolan uma vez, né? A vantagem da mídia física é que você tem lá o filme e aquele filme vai ser seu o resto da vida, né? Se der um piripaque aí na Netflix, a gente perde todos os filmes da Netflix, a não ser que você vá pra pirataria, né? E a mídia física não, você tem lá um negócio que é seu, né? Enfim, cara, a gente tá vendo aí uma virada de página na história, né? Tem uma galera que às vezes acompanha aqui o podcast, que às vezes nunca foi numa locadora. Nem falo de Blu-ray, falo de DVD mesmo. A galera que nunca viu, não conhece, sabe? Tipo assim, hoje em dia é raríssimo você ver uma locadora que ainda funciona, né? Geralmente se funciona, é locadora misturado com outras coisas, né? Com, sei lá, com mercearia, alguma coisa assim. Mas é tipo Lan House, mano. É um trem que vai acabar. É um trem que vai acabar se já não acabou, né? O que é bem triste, né? No sentimento nostálgico fica meio... É meio bizarro, né? Esse tipo de notícia. Sei lá. Beleza, pessoal? Então, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para você que está vendo aqui a versão em vídeo, deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre os anúncios de remake, de notícias, de curiosidades aqui que eu falei nesse episódio. E também não se esquece de verificar se você já é inscrito aqui no canal e se você não for, aproveita para se inscrever. Para vocês, meus queridos ouvintes aí das plataformas de áudio, dá uma avaliação positiva aí para a gente na plataforma, porque isso faz com que esse conteúdo chegue para cada vez mais e mais pessoas. Para você que está vindo especificamente no Spotify, tem uma parte aí que você pode também deixar o seu comentário, tá? Então, não fique achando que comentários é exclusivo do YouTube. No Spotify também tem. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!